Próxima pergunta, acho que sou eu. Noan. Dicas para mestrar para muitos jogadores. Minha dica é não mestrar para muitos jogadores. Brincadeira. Assim, eu tenho tipo uma régua de limite de jogadores. Eu acho que tem um limite onde o número de vozes ele acaba atrapalhando a mesa. Acaba realmente atrapalhando. Se é uma campanha, e dependendo também do estilo, né, de aventura. Se é uma aventura que ela pega assim muitas pessoas, acho que é um limite de 6, é o máximo do máximo do máximo. Uma aventura realmente, né, uma campanha com umas 10 sessões, 6. Se é uma one shot, fica muito desagradável ter muitas pessoas, porque tu fica se segurando para não falar em cima do outro, e fatalmente as pessoas vão ficar falando em cima da outra e fica uma experiência bem desagradável. Eu, como jogador, já participei de mesas grandes, tipo one shot ou aventuras curtas, e não foi muito agradável porque eu ficava me segurando e não dava pra desenvolver o personagem. Aí, pra mim, assim, o número ideal é 2 pessoas que saibam muito no sentido de entregar, né, o jogo, de puxar, assim, o jogo pra ele andar. 2 pessoas é muito top, fica muito imersivo. 3 é perfeito do perfeito, que dá pra fazer a triangulação. E 4, assim, é o limite, mas aí as 4 pessoas têm que ter noção do que significa estar numa mesa com 4 pessoas, que você não vai precisar falar toda hora e às vezes a sua diversão é ver as outras pessoas interagindo. Mas assim, já que você pediu essa pergunta, pra mim, se é uma aventura de investigação, você tem que desenhar as pistas para que cada pessoa consiga ter alguma coisa para fazer e não fique necessariamente só esperando o outro terminar de fazer uma interação. Então, tipo, pega uma pista, fica dividindo ela entre todos os jogadores, eles ficam trabalhando para tentar decifrar ela, ficam conversando para tentar entender. Quando tem muitos jogadores, luta acaba envolvendo eles, então colocar algumas cenas de luta pode ser interessante para eles ficarem ligados na mesa. E eu acho também que conversar com eles para que eles não fiquem falando ao mesmo tempo, porque isso realmente fica desagradável demais e trava muito, né, o desenvolvimento do personagem. Então, pra mim é isso. Se é aventura de investigação, prepara muita pista e fica distribuindo aí pra eles ficarem conversando sobre elas. Propõe aí reflexões pra eles ficarem conversando. Bota a luta aí pra eles pelo menos terem algum ânimo pra também jogar, e acho que é isso. A dificuldade de mestrar pra muitas pessoas é que alguma delas não vai gostar. Vai se desligar da mesa e isso é natural. Então o esforço é pra tentar ligar todo mundo na medida do possível no que tá rolando lá na mesa. Vocês têm dica também? Eu acho que eu tenho uma pergunta. Pode mandar. Tipo assim, se você acha que faz sentido aquilo do mestre perguntar o que o personagem tá fazendo, tentar o mestre dar a luz, sabe? Como se fosse todo mundo tá num palco escuro e o mestre vai direcionando o holofote pra cada um de cada vez, pra tentar organizar, ter muita gente, né, assim. E pra não deixar ninguém excluído, porque eu acho que o problema de quando tem muita gente... Eu já joguei numa mesa com 8 pessoas uma vez. E, assim, quem é dominante, fala muito, aparece no jogo. Quem é mais tímido é enterrado, a menos que o mestre vá chamar fulano de tal, vai fazer o quê? A pessoa vai ficar calada e vai esperar o mínimo de momento que todo mundo cala a boca pra ela tentar falar rapidão, assim, alguma coisa. Aí tá no... E ainda assim tem uns que mesmo o mestre chamando não vão nem interagir. Tem vários tipos de jogadores. Você acha que faz sentido o mestre fazer esse convite à ação? Sim, acho. É uma forma de tentar distribuir tempo, né? É outra dificuldade. Como é muita pessoa, tu tem que ficar prestando atenção pra ver se uma pessoa tá falando demais. Aí tu trava assim a pessoa e bota outra pessoa pra interpretar, pede o que ela tá pensando em fazer. Mas eu acho que o ideal é não jogar realmente pra muitas pessoas, que eu acho que vai ficar desagradável, ou pra você como mestre em algum momento, ou pra as pessoas que estão ali. Na mesa presencial é normal ter muitas pessoas jogando, porque a proposta da mesa presencial não é tanto a imersão, é mais você tá se divertindo com seus amigos. Então, tipo, tá uma galera lá e dificilmente o pessoal vai ficar chateado porque não está participando da cena. Normalmente eles vão estar vendo aí como é que tá rolando a cena, jogando um dado, fazendo piada. Online é mais complicado também, porque tu tem mais distração, então tem esse adendo aí. Mas tu tem alguma dica também, Josh?
Cara, é mais questão de, primeiramente, você saber escolher com quem você vai jogar, entender mais ou menos ali as pessoas com quem você vai jogar. Por exemplo, se você vai jogar com amigos e você sabe que tem uns amigos que falam mais e tem um ou dois ali que são mais quietinhos, tenta começar as cenas pelos mais quietinhos, porque aí o mais quietinho vai fazer algumas coisas e logo em seguida os que mais falam vão começar a se introduzir na cena por eles mesmos. Então é uma boa também você saber muito bem como manejar o tempo que você tem. Às vezes é bom separar o grupo, porque aí você consegue manter o controle sobre quem vai participar e tudo mais, não fica muita gente falando sobre o outro. Mas, como o Dieguinho falou, evita ter muita gente, porque isso pode não só dificultar pra você, como estragar a experiência, como o Diego tava falando. Porque muita gente, ou vai ter gente que não vai participar, ou vai ter gente falando uma por cima da outra, vai ter briga, porque alguém vai ficar puto com o outro falando por cima. Então, assim, muita gente não vale a pena. Eu recomendo, no máximo, umas 4, estourando 5 pessoas. Mas, tipo assim, limite do que você deveria narrar, sabe? Porque mais do que isso, fica muita gente, fica muito difícil. Não importa o tanto de coisa que você faça, se você não separar o grupo, vai ficar muito complicado de manter todo mundo atuando, se divertindo, brincando, aprofundando o personagem. Então, conheça muito bem a galera que você vai chamar, tenha um número bem controlado do que você sabe que vai ficar de boa, e sempre busque fazer uma história que não só seja boa para os players, faça uma história que você também goste. Porque às vezes o mestre acaba escrevendo histórias que são boas ou só para os players ou só para ele, e aí ninguém acaba gostando 100%. E não se esqueça, RPG não é mestre contra jogador, não é guerra, vocês não estão fazendo X1. Não, você é praticamente um deus que está narrando uma história para os seus players. Vai ter coisinhas no caminho, vai ter problemas para eles enfrentarem, mas não seja carrasco só porque você quer acabar com eles, porque você acha que você é o inimigo deles e você, se você não fizer nada, você vai perder. Não, você não vai perder. Se você conseguir contar toda a sua história, você já ganhou. O seu objetivo é contar a sua história, é mostrar o mundo pra eles. Se seu objetivo é meter um monstro lá e matar os seus amigos, você tá querendo jogar um RPG solo. Compra um console, um PC, baixa um RPG e pronto, joga. Porque senão você vai estragar a sua experiência, vai perder amigo, você vai estragar a experiência dos seus amigos. Então assim, nunca leve a parada de mestre contra player, não. Furada, mentira, balela, perda de tempo. Então, é isso. Uma forma que eu tentava fazer pra tentar organizar as coisas é dividir as cenas. Tipo, ó, tem esses cenários aqui de investigação. Aí eles se dividiam. Mas aí o Jorge vai ter que concordar comigo, porque eu, na posição do Jorge, poderia me sentir incomodado. Poderia ter sessões que tu não fazia nada. Sim. Mas é uma forma de tentar fazer todo mundo ali se encaixar numa cena que se encaixa também com o perfil dele. Mas tem esse risco aí, fica um pouquinho chato. Aí às vezes tu tá esperando a tua cena e fica a sessão toda, as 2 sessões. Contado do Jorge, acho que ficou 2 sessões sem jogar, só assistindo. Ele tinha que estar lá pra fazer stream. Aquela coisa, é sempre divertido estar entre amigos, mas não custa nada tentar reduzir o número pra todo mundo participar e tal. Enfim, complicado demais, faz menos. Isso. Se tiver que fazer mais. Separem dos grupos. Separa grupo, espalha pista, e é isso aí, já rendeu muito essa pergunta. Valeu. Valeu, Noah. Conteúdo. Próximo, Josh. Quando sai a próxima mesa comissionada? Isso aí não é comigo não, Dieguinho. Próximo ano. Próxima pergunta. Não, deixa eu falar assim. A mesa comissionada, ela aconteceu um momento de desespero. Eu estava precisando muito de dinheiro. Porque, tipo, a placa... Foi a placa-mãe do notebook que queimou. Caralho! Eu dependo muito do notebook pra trabalhar. Não só, né, pra fazer as coisas da placa, mas pra trabalhar. Então, realmente era desespero, assim. Então, eu tinha que conseguir dinheiro rápido. O dinheiro que eu peguei pra pagar o notebook foi dinheiro emprestado, foi, enfim, dinheiro que eu arrumei aí pra depois pagar depois. Então, o dinheiro da mesa comissionada em si, ele acabou sendo pra eu conseguir passar o mês e ter uma reserva pra pagar a dívida galopante que já tinha sido acumulada pro mês seguinte. Porque, tipo, eu tinha pegado dinheiro emprestado e tal, então eu tinha que devolver no mês seguinte. Agora é que eu consegui pagar tudo. Pagar tudo. Estou próximo mês agora nos conformes. Mas assim, é um arrependimento meu, que eu fiz 8 meses comissionados. E eu me comprometi a editar todas.
E eu vou editar todas, promessa. Mas assim, não esperem que vai ter esse ano. Se tiver, vai ser próximo ano e vai ser uma, talvez uma. Não quero fazer muitas. A gente tinha uma ideia, né, Jorge, de fazer essas mesas também por live, além de podcast, para tentar arrecadar. Então a gente pode também ver isso daí no futuro, não somente por podcast, né? Tem pessoal que pode só querer participar da live. Sim, a gente pode também separar isso de não só ser o Diego, tá ligado? A gente arruma tudo direitinho. Porque assim, querendo ou não, a gente não vive do RPG que a gente faz. Então a gente tem que todo mundo trabalhar ali à parte. Então a gente acaba não tendo muito tempo. Mas se em algum momento a gente conseguir, fica bem de boa a gente dividir as tarefas entre quem vai fazer as mesas comissionadas. E a gente pode tirar... Porque tipo assim, o Diego só chegou com a ideia um dia no grupo e falou: não, eu vou fazer mesa comissionada. Tá bom. Como você quiser, chefe, à vontade. E aí ele falou: se eu precisar de ajuda, posso chamar? A gente, como sempre, eu principalmente, né? Falei: se precisar, só chamar, tamo aí, eu ajudo, não tem problema. E aí é isso. E a gente não tinha pensado, não foi um bagulho pensado há meses, que aí a gente sentou, todo mundo debateu, falou: não, o Dieguinho pode ficar se encarregar disso. Não, foi tipo, o Diego precisou, ele abriu, e a galera recepcionou muito bem, vocês gostaram bastante até. Veio muitas pessoas que estão seguindo assim o canal, acompanhando e interagindo muito pelo Instagram, pelas mesas comissionadas. Então não foi assim esse desastre. O problema não são vocês que participaram das mesas, etc. O problema mesmo que foi um pouco desorganizada a forma como eu fiz, porque a prioridade era arrecadar. E aí eu acho que acabou ficando desnecessariamente grande. Então, se fosse assim, vai ser pra entregar conteúdo, o pessoal tá adorando os episódios. Eu falei, foda-se. Nesse exato momento a pessoa está falando calha a boca e edite o próximo episódio, eu sei. Exatamente. Mas só pra ficar claro, assim, não vai ter esse ano, talvez tenha o próximo ano, e aí o próximo ano vai ser bem mais organizado. A gente tinha pensado arrecadar pra pagar um editor. Sim. Inclusive, foi mais ou menos o que a gente fez, né, com o de assimilação, que a gente contratou, né, um editor. Não foi muito legal. Nada contra o trabalho da pessoa, tá? Mas é porque eu senti que eu poderia fazer melhor. Não bateu o nosso nível de... que a gente bota ali, a gente sabe que o nosso nível de primor nas coisas é tipo bem alto. A gente se esforça bastante porque a gente quer entregar o melhor conteúdo pra vocês. E acabou não chegando no ponto que a gente queria. Essa mesa de assimilação existiu exatamente por isso. O Dieguinho queria fazer esse teste. Falou: cara, tem uma mesa aí que acabou de sair, um sistema que acabou de sair. Tu narra? Eu falei: tá bom, por que não, né? Vamos ver o que dá. Aí eu também preferi chamar não só gente do nosso grupo. Eu falei: pô, vou chamar uma pessoa de fora pra ficar ainda mais legal. Participação especial e tal. E aí nasceu a assimilação. Mas foi tudo porque o Dieguinho chegou na minha porta e falou assim: aí, tem uma missão pra você. Aí ele entregou um bagulho e falou: explode em 5 segundos. E foi embora. Foi assim. E é isso, próximo ano, e é isso aí. E vai ter as próximas mesas, então foda-se o que eu falei, porque vocês querem a edição e vai ter a edição, e é isso aí. Exatamente, mas é isso, vai ser mais arrumado. Talvez não seja só o Dieguinho, pra caso a gente vá arrecadar mais coisas pra Quack em si. Porque nosso objetivo é sempre focar em crescer a Quack, trazer conteúdo pra vocês. Então se a gente for juntar, vai ser pra trazer um editor, alguma coisa assim. Ou até mesmo, caso algum de nós consiga, eu, ou sei lá, mais alguém que queira editar, consiga chegar num nível de edição como o Dieguinho, que arrebenta. Ele não... Você não tem formação nenhuma de edição, né, Dieguinho? Você só aprendeu no freestyle, né? Eu não sei editar, inclusive. Entre aspas. Mas... Tô aprendendo ao vivo ainda. Então é isso. Próxima pergunta. Valeu, Rafael. Pergunta rendeu muito tempo. Vai lá, e você ali? A próxima pergunta é do Valaski. O que te faz preferir o chamado de Cthulhu como sistema? E por que não rastro de Cthulhu? Qual a diferença entre eles? O chamado de Cthulhu é o sistema D100 e o rastro de Cthulhu é um D6 e ele foi criado com a proposta de ser mais investigativo. No chamado de Cthulhu você tem a chance de você tem um risco de perder pistas se você não passar em um teste. No rastro de Cthulhu isso praticamente não existe. Ele tem um sistema de pontos, né, que você guarda, e aí você só faz teste quando for realmente necessário. Você pode gastar uns pontos, por exemplo, se você tem pontos em uma determinada perícia, você pode gastar esses pontos para você já passar num teste para conseguir uma pista,
ou você pode gastar esses pontos no rastro para você diminuir a dificuldade daquele teste e ficar mais fácil você pegar aquela pista. O rastro é um sistema essencialmente investigativo, enquanto que o chamado é mais clássico, tem uma influência ali um pouco, né, do D&D, na própria forma como ele é construído. Cara, simplesmente comecei por esse sistema e prefiro ele por uma questão de que eu já tô acostumado. Já joguei rastro, achei legal, mas não a ponto de trocar, sabe? Eu já tô acostumado. Eu gosto do D100, do desastre no 100, do crítico no 1, do sólido, né? Que dá pra diferenciar um pouquinho o nível de informação que eu posso entregar mestrando. Eu acho legal, assim. Tem umas coisas que eu acho que dá pra tirar, que eu acho que são desnecessárias no sistema ainda, mas aí é uma coisa de regra de casa que a gente vai organizando, mas ainda prefiro o chamado porque eu tô mais acostumado com ele. Não pretendo trocar pro rastro. Vocês preferem também o chamado? Já jogaram rastro? Já ouviram falar? Tem qual a opinião sobre o chamado? De todos que eu joguei de Cthulhu, eu joguei só os que você mestrou. Então, assim, eu gosto muito do chamado. Essa parada do D100 é muito interessante, porque foi uma mecânica que de início me confundiu muito. Eu sempre tinha que torcer para os dados virem alto, mas aí quando eu comecei a jogar o chamado, eu comecei a torcer para eles virem baixo. E por muito tempo isso bugou a minha cabeça. Mas eu gosto muito, porque não só pelo D100, mas por tudo que tem de perícia e tudo mais, a complexidade do sistema. Eu gosto do realismo em certas partes. Apesar que eu adoraria poder ter um personagem que tira X1 tranquilo com Cthulhu no soco, pra ver quem sai por cima. Mas é um sistema muito interessante. Mas talvez eu só goste muito dele por causa das histórias que o Dieguinho escreve. Ele faz o sistema rodar muito bem. As histórias dele são muito boas. Cara, desde a primeira, que foi o navio, que vocês infelizmente não viram, aquilo foi muito bom. Muito bom. Foi o primeiro momento em que o Jack foi comunista na história. Cara, eu gostei muito das histórias do Dieguinho, principalmente quando a gente conseguiu começar realmente a pegar o ritmo do time. Todo mundo já estava entrosado, já sabia a direção que seguir. Não era mais só uma bagunça ali entre pessoas que ainda estavam se conhecendo. Cara, eu gostei muito. Eu me peguei ao sistema também, pelo tanto de tempo que a gente ficou jogando nesse sistema, porque o Dieguinho era o mestre fixo, até a gente começar todo mundo a ter ideia de vamos mestrar aqui, vamos mestrar ali. Então tem todo um apego também. Foi a primeira mesa que eu voltei a jogar RPG. Eu tinha jogado D&D em 2013, antes de me mudar, com um amigo meu e um grupo de amigo dele, mas é tipo assim, a galera bem mais velha do que eu, 4, 5 anos mais velho. Então tinha toda uma diferença ali. E não teve o mesmo gosto, era divertido, mas jogar com uma galera que não tava na mesma página. E jogar com o Dieguinho e com todos os outros, mesmo eles sendo um pouco mais velhos do que eu, a gente tava na mesma página, a gente se entendia até que bem. Então, a gente tinha um caminho, a gente tinha um estilo de história que foi muito bem seguido, não foi só sair todo mundo na porradaria, todo mundo entrar numa dungeon pra atacar o louco. Não, era um bagulho, a gente investiga, a gente pensa. Pra não me alongar mais, eu gosto muito do chamado Cthulhu, mas eu não sei se eu já joguei rastro de Cthulhu. Se o Dieguinho em algum momento mestrou, eu joguei, mas se não, não joguei. Acho que sim. A gente jogou. Você mestrou rastro, né? Verdade. Foi. Acho que foi o do Rio, né? Foi. Rio, na Amazônia. Foi bem rapidinho, me lembro. Mas realmente, eu prefiro Cthulhu. Já tinha jogado Cthulhu antes, chamado de Cthulhu, né? Que é o mesmo Cthulhu que tem. Só que ele chama. Ele liga. Exatamente. Call me baby. Já tinha jogado antes. Mas eu acho que sim, o mestre faz muita diferença, né? Tu consegue colocar ali a história completinha, botar pista, elas se fecham, né? Não é só um monte de pista jogada que não vai pra lugar nenhum. Ela sempre explica alguma coisa. Aí fica bem cinema ali, tudo, as cenas. E eu acho que o sistema em si, a base dele, é bem estruturado. Tem perícias bem legais e dá pra você jogar. Mas aí você tem que dar uma adaptada. Até fora do terror, né? Se você tira sanidade e tira monstro, dá pra pegar aquilo ali e adaptar pra alguma aventura que você quiser, sabe? Tem uma estrutura com perícias bem legais, eu acho. A parte de magia que é mais... Não entendo. É estranha. A magia é...
não mexe com a magia, não. Deixe quieto. Essa faixa aí que parece que é influenciada em D&D. É porque, tipo, parece que quando o chamado de cultura ele surgiu, a referência era D&D. Aí eu acho que acabaram trazendo também para as outras edições. Eu, pelo menos, ouvi falar isso. Se vocês souberem de uma história diferente, pode comentar aí. Só sei que é estranha e eu nunca entendi como funciona a magia em chamado de Cthulhu. Mas, sinceramente, eu acho que não precisa. Eu acho que já é incrível, sei. Dá pra criar. A próxima pergunta é do Joey. E a pergunta é... Na verdade, tem várias perguntas do Joey. Se ninguém mandar as perguntas, ele ia salvar esse quadro aqui. Mas vamos aqui para a primeira. Como estruturar uma one-shot de Cthulhu? O Joey ele participou de 2 mesas comissionadas e todas as 8 elas foram one-shot. E o Jorge é testemunha. Jorge tá aqui desde o começo, que tinha um meme interno no grupo, que a gente não conseguia fazer o one-shot. Não conseguia. Todas as tentativas fracassavam. A do Heron, né? Sim. Que foi aquela de Tormenta 20, foi umas 3 ou 4 sessões. Foi 4 sessões, viado. Foi. Que a gente enfrentou o orifício anal de uma minhoca, nossa senhora. Sim. E eu também nunca conseguia. É porque assim, é difícil mesmo. Cara, nem eu em ordem consegui, pô. É, cara, é difícil. Assim, o que eu tô fazendo? Eu escrevo no papel, não escrevo assim texto corrido, eu coloco tipo uns tópicos do que aconteceu antes do mistério. Eu escrevo o passado. E aí no passado já tem as pistas que eu vou liberando ao longo da aventura. Mas primeiro eu faço isso. Tem essa parte que ela precisa acontecer. Porque se eu faço a história sem ter um passado, eu me perco. Eu senti que acontecia isso. Que eu acabava me perdendo e acabava ficando complicado para conseguir fazer sentido até o final. Então eu faço isso. A primeira parte da aventura, normalmente é uma descontração. Tem algum NPC fazendo bobagem. Ou normalmente é um taxista fazendo piada. Um jovem falando merda. E aí a primeira cena em si da investigação, ela já tem todas as pistas definidas, porque aí eles vão começar a pedir, né, teste, e aí na medida que eles forem passando os testes, eu vou liberando as pistas. Se é uma pista que eu não pensei, normalmente eu crio ela na hora com base nesse passado que eu escrevi antes da aventura começar, que é o que acaba acontecendo, né? Muitas pistas que acabam aparecendo na aventura eu não planejei, mas elas fazem sentido estarem ali, porque elas fazem sentido levando em conta a história que eu tinha escrito antes da aventura começar. E aí eu vou tendo uma noção do ritmo. Eles vão descobrindo mais e mais coisas, e quando eu sinto que já dá pra terminar, aí eu começo a aumentar a escala. Começa a ficar mais aterrorizante. Então vocês podem perceber, inclusive, que tem uma hora que a aventura fica mais tensa lá pro final, que é quando eu tô percebendo que eles já podem se fuder e a história pode acabar. E o mais importante em Cthulhu, não precisa fazer imediatamente sentido. A lógica do horror Lovecraftiano é o medo do desconhecido. Você não sabe o que caralhos está acontecendo. Então, não precisa ser muito claro, né? Sobre o que está acontecendo. Isso daqui, na verdade, é porque vocês fizeram isso, que acaba sendo consequência disso, daquilo. Não precisa. Só narra assim e deixa implícito que aí a mágica vai ir e a imersão dos jogadores fica muito maior, né? Que depois eles vão pensar, pô, o que pode ter acontecido aí? E aí fica melhor. Então é isso. Tem uma historinha que eu escrevo antes. Quando começa a mesa tem um período de descontração, mas a primeira cena assim, de investigação já tem todas as pistas definidas, e com base nas pistas é que eles vão indo para alguns cenários que eu também faço um rascunho, que também tem outras pistas. Quando eu sinto que já dá pra aumentar a escala do horror, aí eu aumento e eles acabam se fudendo, pra alegria de jogadores de Cthulhu que gostam de sofrer. E é isso, cara. Eu acho que não tem que ter tudo planejado, eu acho que tu tem que seguir o fluxo. Tem uma parte, né, que tem que estar alinhada, mas quando o jogo começa, tu segue o fluxo, e quando tu sente que já dá pra terminar, eles já estão chegando daquele pontinho, aí tu lança a braba. Vocês têm dica também pra narrar one shot? Pode ser one shot em geral também. Uma coisa que eu digo, a gente nunca termina um one shot também, porque a gente joga no máximo, assim, estourando 3 horas. Então fica realmente muito difícil de tu fechar uma história em 3 horas no total. Então é uma boa você ter em mente que se você quiser fechar realmente a one shot, tu vai sentar ali por no mínimo umas 4 horas. Se tu programou direitinho, se você não quer uma one shot muito curta, você vai sentar ali por 4 horas.
Então, essa é a parada. Você tem que sentar com um psicológico de ou eu jogo muitas horas, ou eu faço um bagulho muito curtinho, muito redondinho, com pouquinhos acontecimentos que não aprofunde demais o mundo e que deixe ser bem fluido, sabe? Porque o importante da campanha é ela ser compreensível e fluida, que vai ajudar muito o player a entender o que você está fazendo. O seu objetivo é, como eu disse das perguntas anteriores, contar a sua história. Você ganha se você conseguir contar a sua história para os players e fizer tudo funcionar direitinho. Como o Diego disse, improvise se for necessário, siga o fluxo, porque isso ajuda a deixar muito mais interessante. Porque se você tentar controlar seus players, você vai capar a inteligência deles, a criatividade. Tu vai transformar aquilo ali num jogo fechado, que às vezes nem vai ser tão bom assim. Você vem achando que vai fazer um Baldur's Gate tomando um jogo da Ubisoft. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, mas vale muito a pena você sentar por mais de 2 horas. A gente não consegue fazer isso, infelizmente. Problema de horários, todo mundo aqui é ocupado, infelizmente. Dormir muito tarde não funciona muito, porque eu dormiria umas 7 da manhã se a gente fosse terminar às 2 do Brasil. Então, tem toda uma parada de horário. Mas se você tem essa oportunidade com as pessoas à sua volta, joguem por horas e horas. Vão até o final se vocês puderem. Só abracem o passar do tempo e saibam, vocês vão ficar muito tempo sentados. Então vai lá, compra um lanchinho, refrigerantezinho, senta tranquilo, organiza tudo e se divirta. É a parte mais importante para você organizar uma one shot, é você se divertir e estar pronto para se divertir com seus amigos também. Essa é a minha opinião. E tio, Ale? Eu só mestrei um one shot. Assim, ele deu 3 horas, né? Então eu consegui controlar o tempo, mas foi o meu primeiro one shot. Então eu não sei se eu tenho tanta experiência para dar uma dica, mas eu acho que, em resumo, é tentar fazer algo mais simples, né? Você ser mais objetivo. Não dá para ser algo mirabolante, tem que ser essa investigação, esse problema e tentar fechar muito, porque se você deixar muito aberto, né? Muito mirabolante, vai estourar o tempo, vai ficar muito cansativo e apressado para você terminar tudo numa sessão só. Então, seria tentar fazer mais simples, né? Tenta não viajar demais, pensa em pontos ali para a história seguir, né? Enfim, pode ajudar.